Fala comigo, meu povo, beleza? Hoje vamos falar sobre o teu salário. E aí, tá sobrando? Tá com tempo? Bufunfa? Tá rico? Tá com bala na agulha? Tem pra gastar? Então me empresta aí. Quer dizer, se quiser me preferir me dar, eu tô até preferindo também. O meu Pix é... Povo, brincadeiras à parte. Hoje vamos falar do nosso salário, que não tá dando para ir para Nova York. Se pá, nem para Madureira, né, Zé Cavaleiro? Mas por que o salário do Brasil é tão baixo? Por que temos que parcelar a vida para conseguir comprar alguma coisa? Sabe não? Então vem comigo que a resposta está na história. Povo, eu não vou dizer aqui todos os motivos para termos o salário baixo. Temos diversos autores aí que discutem esse tema das relações de trabalho no Brasil. Então, se você quiser se aprofundar, dá uma pesquisada nessa galera aqui, aí você vai ter um parecer um pouco maior. Mas dá para termos uma ideia, pelo menos, uma noção do porquê temos essa questão de salários baixos no Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil foi formado a partir de uma miscigenação de culturas e raças. E fomos colonizados pelos portugueses, certo? Pois é, o primeiro indício de relações de trabalho remonta aos portugueses mesmo. Fomos uma colônia de exploração. Os portugueses tiraram tudo daqui. Cana-de-açúcar, pau-brasil, carne, drogas de sertão, ouro. Esse último aí tiraram quase tudo, né? Mas então, nossas relações de trabalho foram de base escravista, seja escravidão negra ou indígena. Isso pode ter gerado no Brasil um pensamento das elites de que os ricos não trabalham, apenas delegam funções e põem outras pessoas para trabalhar, na época, sem pagar salários. Isso é tão verdade que, a partir das políticas anti-escravistas do século XIX, outra forma de mão de obra foi trazida para o Brasil. A escravidão por dívida. Funcionava da seguinte forma: o trabalhador chegava no Brasil e recebia moradia e alimentação. Porém, isso não era de graça. Pagava-se um salário a eles. Porém, no fim do mês, o salário era inferior ao que se cobrava em troca de moradia e alimentação. Nos tempos do imperador. Esses trabalhadores vinham muito por meio de financiamento dos fazendeiros e até mesmo do imperador Dom Pedro II. Vinham de alguns países de maioria branca, com o objetivo de branquear a população. Por isso também ficou conhecida como política de branqueamento. E esses trabalhadores vinham essencialmente da Alemanha, Itália e Japão, que eram países que passavam por revoluções internas naquele momento. Isso deixa claro que o objetivo era não pagar mesmo pela mão de obra. Tá, mas aí você pode pensar, pô, mas a monarquia foi deposta pela república, então isso tudo acabou, né? Não. Não acabou porque os republicanos eram membros da aristocracia ligada à monarquia, ou políticos da própria monarquia mesmo. Eles só queriam maior participação política e acabaram por derrubar Dom Pedro II. O próprio Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, era um apoiador de Dom Pedro II, até pouco antes da deposição. Ou seja, trocamos 6 por meia dúzia. O trabalho escravo foi extinto, mas as leis trabalhistas não protegiam os trabalhadores. É só você lembrar que somente com Vargas, em 1934, é que finalmente se oficializa a carteira de trabalho. Os salários eram baixos? Eram. Na época do segundo governo Vargas, o que viria a ser presidente da República depois, João Goulart, aumentou o salário mínimo em 100%. Isso foi tão reprovado que ele chegou a ser demitido do cargo. Mas foi a ditadura civil-militar que deu uma boa estagnada no salário do trabalhador. Era a ideia do Delfim Neto para crescimento. Estagnar o salário para investir em outros setores. É a ideia de esperar o bolo crescer para depois partilhar com o povo. O 13º, criado pelo João Goulart em 62, o crediário,
criado pelo Samuel Klein, dono das Casas Bahia, e o FGTS, criado em 66 no governo da ditadura, foram que deram alguma solução para os salários baixos no Brasil. Pois é, com salários baixos, essas alternativas acabam garantindo ao trabalhador o seu poder de compra com 13 salários. Garante também que, se houver demissões, o trabalhador ainda vai ter algum dinheiro guardado pelas empresas. E também garante o poder de crediário. Sim, porque poucas pessoas têm condições de comprar alguma coisa à vista e não ter problemas no próximo mês, né? Então, o poder de crediário e não de compra está garantido. Recentemente, o assunto de fim do 13º, FGTS e crediário vieram à tona, com um discurso de que isso atrasa o Brasil e deve-se pôr um fim nesse tipo de prática. Olha, de fato, pode ser até um avanço, porém, tem que aumentar os pisos salariais e o salário mínimo de uma maneira que corresponda à inflação, né? Senão, só serve para te deixar mais endividado, mais pobre, aumentar o índice de desigualdade social e só. Bem, gente, falei pra caramba hoje. Desculpa aí, viu? Mas é isso. Se curtiu, likezinho aí pro tio, compartilha, comenta, que a gente tá aqui sempre fazendo vídeo. E lembre-se, a resposta para tudo está na história, porque a história tira a venda de seus olhos. Um beijo e até a próxima!